Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. O Evangelho proposto para nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 6, de 51 a 58. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria iniciar nossa reflexão citando Raniero Cantalamessa. Diz assim: graças à Eucaristia, o cristão é verdadeiramente aquilo que come. Já escrevia faz tempo São Leão Magno. A nossa participação no corpo e sangue de Cristo faz-nos ser aquilo que comemos. Ou seja, a Eucaristia que nós nos alimentamos na Sagrada Missa nos faz ser outro Cristo, termos os mesmos gestos de Cristo, através do amor e do serviço. Ou seja, a Eucaristia se expressa nestas duas realidades. Não podemos perceber elas fora dessas dimensões. Cristo, no Evangelho, fala a respeito disso. Evangelho de João, capítulo 6, 57. Assim como o Pai, que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, também quem me recebe como alimento viverá por minha causa. Aqui eu gostaria de chamar a atenção acerca da preposição por na perícope. Indica duas coisas, ou dois movimentos, podemos dizer. O movimento de procedência e de destinação. Significa, meus irmãos e minhas irmãs, que quem come o corpo de Cristo vive dele. É ele que nos dá força, ânimo na caminhada cristã. Isto é, pela força da vida que provém dele e vive para ele. Isto é, para a sua glória, seu amor e seu reino. Ou seja, nós que nos alimentamos da Eucaristia, a nossa vida está destinada àquele que se dá por alimento. Por isso que há aquela expressão que a nossa vida ela deve ser eucaristizada, no sentido de que Cristo molde toda a nossa vida, toda a nossa existência. É por isso que a Eucaristia ela é oferta do próprio Cristo, mas ao mesmo tempo nós devemos nos ofertar a Ele, que se dá por alimento a nós. Como Jesus vive do Pai e para o Pai, assim a comunhão no santo mistério do corpo e sangue de Jesus nos faz viver de Jesus e para Jesus. Por isso, ele se dá como alimento, como oferta agradável a Deus, através da missa. E nós também devemos viver enraizados nele. É por isso que eu não posso entender a missa, a Eucaristia que comungamos, fora da dimensão do perdão, da fraternidade, do serviço e etc. Daquilo que se tange como amor. Eu não posso entender fora dessa realidade. Eu finalizo
citando uma frase de Scott Hahn, do livro Banquete do Cordeiro, que eu recomendo, que diz o seguinte: tudo que temos vai ao altar para ser santificado em Cristo. O sacerdote faz a ligação explícita enquanto derrama a água e o vinho no cálice. E diz: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da natureza, da divindade de Cristo que se dignou a assumir a nossa humanidade. Então, meus irmãos, a missa nos ajuda a sermos divinizados, ou seja, a ser outro Cristo aqui na Terra. Por isso que eu não posso entender a missa somente como uma esfera fora da realidade nossa. A missa nos ajuda a nos configurar cada vez mais ao Cristo. O sacerdote, quando derrama o vinho e a água no cálice, ele diz isso, que nós possamos participar da divindade de Cristo, que se dignou a assumir a nossa humanidade. A divindade de Cristo, ela não é somente um trono, como muitos pensam, mas é a divindade pautada no amor incondicional que se ofertou na cruz por amor à humanidade. Eu finalizo dizendo que, na verdade, a Eucaristia é o coração da Igreja. É de um modo muito realístico de que se pode imaginar. Por isso que nós entendemos que a Igreja vive de Eucaristia. A Igreja faz Eucaristia, porque é a presença real de Cristo para perpetuar o seu amor. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando